Fala pessoal, Leandro Jesus, da Academia do Editor, retomando aqui os trabalhos, né? Mais uma gravação para vocês, tá? Esse material tem uma riqueza muito grande, porque ele deixa bem claro quais as funções, né, do gestão de risco, governança, compliance. Então eu vou projetar aqui para vocês, como de costume, né, pessoal, o material que eu preparo sempre para vocês, forma de trazer isso para as empresas. Falando de gestão de riscos, né, a sigla do R aqui, né? Você tem os frameworks, como eu disse para você, do COSO, né? Que definem essas metodologias e melhores práticas para você mapear, identificar e tratar e dar respostas para os riscos, mas você tem que tratar com uma visão holística, né? Porque cada disciplina de risco na empresa é uma ilha e sem a visão holística, ela não define a estratégia, como você vai identificar, como você vai fazer as conexões, e aí é que você garante a existência efetiva do gerenciamento de risco. Então, a definição de gestão de riscos à luz da ISO 9000 é risco é o efeito da incerteza, percepção sem conceito de risco, né? E do COSO, risco é a probabilidade de ocorrência de um evento que afete adversamente o atendimento dos objetivos. Está muito próximo às definições ali, né? Mas ambas estão ligadas ao objetivo da empresa, né? Enquanto o risco pode ser efetivo com relação ao objetivo da empresa. Tá? Como eu disse anteriormente, né, risco está relacionado à escolha, não ao acaso, né? Você tem que olhar como risco para pessoas, processo, sistemas e a questão de conhecimento, né, gestão do conhecimento das pessoas, da empresa e da própria empresa, qualquer inteligência de risco que foi criada pela empresa. Tem esse desenho que é muito claro de todo o processo ali da identificação, avaliação, priorização, né? Definição da estratégia, elaboração do plano de ação, né? Gap análise e divulgação e monitoramento com relação aos seus stakeholders e partes envolvidas. Eu, como gestor de risco, né, eu tenho que ter a visão da antecipação, senão o risco ele vai ser efetivado. Eu não vou aculturar as áreas de negócio, nem a segunda linha, para que ela coloque a visão da antecipação de risco no negócio. Eu tendo a visão da antecipação, eu mapeio todos os meus riscos brutos inerentes, dou a resposta com as medidas de controle, né? E aí eu consigo visualizar qual que é o meu risco residual, que é aqui que o gestor vai ter que tratar esse risco ou conviver com esse risco ou eliminar esse risco e transferir de alguma oportunidade. Mas você já começa a criar uma lógica de matriz de risco, de visão de riscos, né? Você tem também a questão de utilização de diversas ferramentas, né? São mitigantes ou medidas de controle, como políticas, né? As próprias respostas aqui para eliminação de risco, né? Isso diminui custo, diminui incerteza, e aí você começa a formar uma lógica com relação à gestão de riscos, até para não ter preocupações e dores de cabeça, né? Como técnicas de identificar fatores de risco, né? Porque você busca sempre o fator de risco e alinha ele com a questão do risco inerente na sua operação, né? Você tem algumas formas de você identificar esse risco. Você também tem que medir esses riscos depois de identificado e medir a eficácia dos controles internos desses riscos. Teve uma publicação da ISO 31000, né, que deixou muito clara a questão da identificação do risco, que é identificar todos os fatores de risco, né, as causas e os controles associados, né? Então eu tenho que identificar quais são as causas e o que está associado. Tem até um framework que eu uso, que é o diagrama de Chikawa, que é a causa e efeito, né, que deixa bem claro lá qual que é as causas que eu tenho para aquele efeito, para aquele risco ser efetivado, né? Fica muito bem claro isso. E aqui o diagrama da ISO 31 um pouco mais amplificado, né? Esse framework está lá no Manual de Riscos da ANEEL, até porque vocês pesquisem, é muito interessante esse material. Ele reforça a questão de, né, suas causas, fatores de riscos e suas consequências, né, e as medidas que estão sendo tomadas para tratá-lo. Então, isso é tratado aqui na questão da identificação do risco, né, que você pode utilizar várias ferramentas aí de mercado, mas diversas ferramentas e técnicas você pode identificar, né, mas olhando sempre para o fator de risco, né, você tem que ser visto o risco que não são identificados, não são tratados, eles podem ser efetivados. Você pode criar workshops, brainstorms, aplicar ferramentas como o diagrama de causa e efeito, exemplos de dicionários de risco, são diversas as formas e frameworks, né? Mas tem que ter uma visão do método independente para identificar esses riscos de uma forma integrada, tá? Aqui só para reforçar a questão de
você tem que ter muito bem mapeado os seus processos, fluxogramas, matrizes de risco, identificar os fatores de risco e buscar sempre os controles para dar as respostas. Esse é um exemplo também que é muito utilizado, que é o famoso mapa de riscos, né, da organização da cadeia de valor, tá? Que você extrai ele para o dicionário de risco em busca do fator de risco para cada item desse que tem dentro do dicionário do risco. A exemplo, né, do modelo de negócio, concorrência, fusões e aquisições, estrutura organizacionais, continuidade de negócios. Aqui no financeiro, com relação a crédito, concentração. Então, você tem esses dicionários que os profissionais de RC eles se orientam para montar, elaborar e formatar suas matrizes de risco. A exemplo desse desenho aqui do quadrante, né? E os principais riscos aqui, eles foram capturados daquele dicionário de risco para facilitar melhor a construção dessa grande matriz, né? A descrição do risco, a subcategoria, a natureza, quem que vai ser o dono do risco, qual que é o grau e o fator específico, mas a lógica sempre, depois de identificado, né, você vai ter que dar a resposta e o plano de resposta. Evitar, transferir, mitigar, aceitar. E aí o gestor vai ter que ter muito bem desenhado esse plano de tratamento. Tá? E como técnicas de resposta, você pode usar diversos outros frameworks. A ISO 31000 ela tem um bom desenho para isso, o próprio COSO, que eu utilizo bastante, também tem bons frameworks aí para dar resposta, mas no final você vai ter que ter o risco tratado e trabalhar com monitoramento e conviver com risco inerente, porque você está sobre essas três siglas muito importantes, né? O GRC, governança, risco e compliance, é de extrema importância para dar resposta para projetos de compliance, auditoria, governança, LGPD, risco como um todo na organização, né? Então, todos esses projetos de LGPD, de compliance, de empresas que estão entrando no novo mercado, empresas grandes que querem se estruturar, empresas médias que querem criar já uma forma, mesmo que incipiente, do GRC, né? É muito importante você ter essa noção de como as áreas se situam e ter profissionais com expertise. Então, eu faço só um convite final aqui para vocês. Eu elaborei um curso recentemente e ele está postado lá no Hotmart, e eu vou deixar o link aqui para vocês, né? Que é o COSO 2013, Controles Internos. E ele dá uma visão bem ampla, né? São 12 horas de vídeos, com diversos exemplos de matrizes políticas e bem prático, né? Esse vídeo vai ficar gratuitamente e se você tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, tem esse curso lá no Hotmart, tá bom? Eu sou o professor Leandro Jesus, tá? Eu montei esse vídeo sobre GRC para vocês, espero que vocês gostem mais desse vídeo e se gostou, entra no canal, clica lá no sininho, compartilha com os seus colegas para fazer esse canal crescer cada vez mais.